Oi, pessoal, estamos de volta. A gente vai continuar ali no tema emergência na unidade básica de saúde. E o tema de agora é síndrome coronariana aguda e AVC. Bom, então a gente tinha comentado, né, a gente falou sobre parada e a gente comentou das situações que podem preceder uma parada. Então você tem que estar pronto para agir e atender o paciente em ambiente de sala de urgência, tá? Alguns exemplos dessas situações é a própria síndrome coronariana aguda, né, o paciente que chega com dor torácica, paciente com instabilidade hemodinâmica, né, então sinais de baixo débito, perfusão periférica reduzida, hipotensão, bradicardia, né? Alterações do nível de consciência, então rebaixamento do nível de consciência ou confusão mental, a crise convulsiva, tônico crônico generalizada, às vezes pode ser um sinal de baixo débito, então estar atento principalmente para aquele paciente que ele não tem histórico de epilepsia, não usa anticonvulsivante, quando tem uma manifestação dessas pode ser de baixo débito, tá? Déficit neurológico agudo, né, o AVC, instabilidade ventilatória, então insuficiência respiratória, uso de musculatura acessória, hipoxemia, taquipneia, né? Crise de broncoespasmo, então o paciente já é asmático ou depressítico, né? Anafilaxia ou reação alérgica grave, né? Então chega com edema, placas urticariformes, desconforto respiratório, né? Às vezes stridor, né? E o politrauma, né? Às vezes não é comum chegar no centro de saúde, mas algumas situações já me relataram que levaram um paciente vítima de politrauma. Então, é importante que esses pacientes todos estejam monitorizados, né? E aí a gente tem um mnemônico, né? Que é o MOVE, né? Quem se move ganha move. Então, chegou nessa situação aí meio urgente, né, com sintomas aí graves, potencialmente graves e fatais, né, sala de urgência, monitorização, avaliar oxigênio para esse paciente e pegar um acesso venoso, tá? A monitorização, ele colocar o paciente para monitorizar os batimentos, e aí a gente usa o próprio cardiodesfibrilador no modo de monitor, e aí a gente posiciona os eletrodos nele e os fiozinhos para a gente ter frequência cardíaca, né? A gente consegue avaliar se ele está fazendo extrassistolia, se é sistolias ventriculares, né? Se é uma fibrilação atrial, então a gente já consegue ter um diagnóstico aí no momento que a gente inicia a monitorização cardíaca, né? Lembrar que sempre o cardiodesfibrilador tem que estar pronto para ser utilizado, então ligá-lo, deixar ligado na tomada, deixar ele sempre testado, né? Sempre prontinho para utilizar. Quando você tem um paciente na sala de urgência, o ideal é que você faça o eletro na sala de urgência, então levar o aparelho de eletro, fazer o eletro de 12 derivações, e às vezes é o próprio eletro que vai te dar o diagnóstico aí do que está acontecendo com esse paciente. Lembrar também de medir a pressão arterial dele, tá? O de oxigênio, né? Então, avaliar a saturação de oxigênio e avaliar oxigênio suplementar. Se ele tiver hipoxemia, e aí um valor médio aí é uma saturação de 95%, mas que pode variar aí de acordo com a comorbidade aí do paciente. Se já for depressítico, já pode ter uma hipoxemia crônica, então muito cuidado aí, não queira que esse paciente sature 100%, e aí se guiar principalmente nos sintomas de desconforto respiratório para deixar ele com oxigênio, com catéter de oxigênio. Então, se o paciente mesmo tiver uma hipoxemia, né, mas estiver relativamente confortável, com calma, aí pode ser uma insuficiência respiratória crônica. E o V de acesso venoso, né? Então, pegar um acesso aí calibroso justamente para uma eventual parada e precisar administrar medicações aí na correria, então já ter um acesso venoso desse paciente ajuda, tá? E mesmo para transporte, né? Eventualmente esse paciente vai ser transportado pelo SAMU aí para ir fazer a observação em pronto-socorro, então já é interessante deixá-lo com acesso venoso e no momento que você pegar o acesso, aproveitar para ver o DESO desse paciente. Lembrar do DESO, principalmente também nos episódios de crise convulsiva, né, e déficit neurológico agudo, AVC, tá bom?
todos os pacientes, mesmo que não seja caso cardiológico, lembrar do eletro, lembrar da monitorização, tá bom? Que a gente às vezes pode comer bola se não fizer o protocolo completo, tá? Bom, caso 1, exemplo, paciente masculino, 40 anos, chega com precordialgia de forte intensidade já há 1 hora, sem melhora, forte intensidade e contínua, associada à palidez e sudorese fria. Ele é tabagista e não tem outras comorbidades. Qual que é a conduta? A gente conversou, todos os pacientes, quem se move ganha move, vai para a sala de urgência, a gente vai começar a observação desse paciente. E aí, para nossa surpresa, a gente já tem o diagnóstico, né? Um baita supra de parede anterior, né? A gente vê um super desnivelamento do segmento ST, aqui bem pequenininho, V1 já, né? V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL, né? Então, aqui, a parede anterior, ela é vista pelas derivações precordiais, né? E aí a gente divide ela em anteroseptal, né? Até aproximadamente V3, né? A parede septal, a parede lateral, de V5, V6, D1 e AVL, né? E a parede anterior seria V3, V4, V5, né? Então, a gente vê que todas as derivações precordiais e laterais estão alteradas, né? Então, com supra-desnivelamento do segmento ST, indicando que se trata de um supra anterior extenso, né? Então, uma grande área de miocárdio em risco nessa situação aí desse paciente, tá? E aí a gente tá com o paciente na sala de urgência, né? A gente sabe que ele precisa aí de um atendimento rápido, né? Decidir aí a situação dele, abrir essa coronária, né? Então a gente precisa ligar para o SAMU. Geralmente ele pede a informação, né? Quantos milímetros é o supra e onde que tem o supra, né? Às vezes você tem aquela possibilidade de enviar a foto do exame, né? Mas quando você não tem, você vai descrever justamente essas derivações, né, que eu coloquei aqui, tem um supra-desnivelamento, né, em V1 a V6, V1 e AVL, e contar para ele o maior supra, tá? Então, aí a gente conta a partir da linha de base, cada quadrado pequenininho é 1 milímetro, então tem 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, tá, de supra-desnivelamento, e a gente faz essa descrição aí do maior supra e onde que ele se localiza, tá? Da mesma forma que tem o supra-desnivelamento de toda a parede anterior, poderia vir um eletro assim, né? Um supra aí começa em V2, vai até V6 também, né? V1 e AVL, né? Então a gente vê um padrão um pouquinho diferente, né? Mas da mesma forma um supra-desnivelamento aí indicando uma oclusão da artéria coronária descendente anterior, tá bom? Aqui um outro exemplo, acometendo de V1 até V4, né? Então a gente vê também um supra de parede anterior, mas predomínio de anteroseptal. E aí, nesse caso, a gente vê as derivações laterais, realmente não tem supra, né? É um supra anteroseptal. E aqui a gente vê um paciente aí que já já não é mais 1 hora de dor, né? Possivelmente aí perto de 10, 12 horas de dor, né? Porque ele já está perdendo a onda R aqui na parede anteroseptal, né? Então, a gente vê que ainda tem o supra, tem um padrão de plus-minus, né? Do segmento ST, e já tem perda de R na parede anteroseptal. Então, já é um infarto aí já com algumas horas aí de evolução, tá? Aqui um outro exemplo. A gente vê aqui por outro lado um acometimento da parede inferior, né? As derivações que refletem a parede inferior, D2, né? D2, D3 e AVF, então a gente vê um suprinho aqui nessas derivações inferiores, né? E aí a gente tem as derivações direitas que eu coloquei aqui, né? Elas correspondem, né, ao V3 e ao V4 aqui do lado direito, tá bom? Então é só posicionar aqui para baixo de V1, o V3R e V4R, e aí a gente vê que o suprinha está aqui, ó, em V4R, tá? Então a gente vê que é um infarto de parede inferior com supra de V4R, indicando um possível infarto de ventrículo direito também, tá? E a V7 e V8, né, também são derivações posteriores, eu vou pôr aqui no outro desenho,
também tem um leve superdesnivelamento aí de 1 milímetro em V7 e V8 também. Aqui um outro exemplo, infarto dorsal. Quando a gente não coloca nessas derivações V7 e V8, né, como aqui a gente vê a escápula, né, então V7 e V8 aqui, né, nessa região posterior do tórax, a gente enxerga uma imagem do superespelho, né, das derivações aí anteroseptais, né. Então parece infra, né, mas é o supra que a gente está enxergando em espelho de V7 e V8, tá? Aí uma ideia, né, de como que a gente enxerga a gravidade do infarto, né? Quanto mais distal a oclusão, menor a área que ele vai acometer, né? Então, às vezes é um supra aí de 1, 2 derivações, me indica que é uma obstrução mais distal aí dessa coronária, tá? Aqui no caso, a gente tem a coronária direita, aqui a esquerda, e aqui ela divide em descendente anterior e circunflexa, tá? Então, aqui no exemplo, é um raminho, né, da coronária direita, na parte mais distal, né? Então, às vezes, ele só comete 2 derivações da parede inferior, indicando uma área pequena aí de isquemia, área de risco desse infarto. Aí, quanto mais proximal, né, mais próximo aqui da origem da coronária, a área de isquemia, a área de risco desse paciente é maior. Então, a gente enxerga mais derivações acometidas pelo superdesnivelamento do segmento ST. Aqui, no caso, há uma oclusão da artéria descendente anterior em terço médio, tá? E aqui no outro exemplo, né, é o infarto anterior extenso, né? Então, a gente vê aqui, olha, praticamente aí na origem, né, da DA e da CX, então você vê a área da parede antero-lateral todinha em risco, né? Um infarto mais grave, com alto risco de mortalidade, de desfechos desfavoráveis, evolução por ciência cardíaca, principalmente se a gente demorar muito para abrir essa coronária, tá? Aí a gente tem a orientação, né, um protocolo que é do ACLS, né, um treinamento da American Heart, que sistematiza, né, o atendimento de urgência, e aí no caso das síndromes coronarianas agudas e do AVC, tá? Chegou o paciente aí com sinais e sintomas sugestivos de isquemia ou infarto, dor precordial. Então, você vai dentro do serviço de urgência e tratamento e preparo hospitalar, monitorização, execute a sequência ABC. Então, você vai ver se as vias aéreas estão prévias, se ele está respirando adequadamente, como é que está a circulação do paciente, como é que está a pressão, como é que está a perfusão periférica. Seja preparado para aplicar RCP e desfibrilação a qualquer momento, pode acontecer. Administrar aspirina, considerar oxigênio, nitroglicérina e morfina, se necessário, né? Fazer um eletro de 12 derivações e, em caso de supradesnivelamento do segmento ST, imediatamente notificar o serviço de hospitalar, né? E aí, no caso, o SAMU, ou você transmite o eletro, né? Ou você escreve o eletro para ele ter o diagnóstico, né? Da síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento, anotar a hora do início dos sintomas, né, que é importante para pensar na estratégia de reperfusão, que tem mais benefício para cada caso. O hospital, o SAMU vai fazer o contato com o hospital, né, que esteja preparado para receber esse paciente, né, e dar o atendimento. E dependendo aí da situação, mais benéfico que ele faça já a trombólise no pré-hospitalar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem 2 formas de abrir essa coronária, né? Uma delas é a mecânica, né? Então, fazendo cateterismo e inserindo um stent nessa coronária. E a outra possibilidade é a química, né? Com a trombose, um trombolítico venoso. Aí a gente vai no serviço de urgência, e de preferência dentro dos primeiros 10 minutos que esse paciente está aqui com a gente. Então, verificar sinais vitais, avaliar a saturação e avaliar a necessidade de oxigênio. Aqui a gente vai oferecer oxigênio suplementar só se o paciente tiver com uma saturação menor que 90%. Então, para essa situação de isquemia miocárdica, a hiperóxia ela é danosa para o miocárdio. Então, é importante que você não queira oferecer oxigênio indiscriminadamente, né, que isso pode ser danoso para o miocárdio, para essa situação que a gente está enfrentando, tá?
Então, você só vai oxigênio, dar oxigênio menor que 90%, com o objetivo de atingir uma saturação perto aí de 95%, nunca de 100%. Então, sinais vitais, saturação, acesso venoso, avaliar exame físico, né, histórico direcionado, fazer um checklist, né, para fibrinólise, e aí o que a gente vai checar principalmente é se ele tem algum histórico de sangramento ou histórico clínico que aumente o risco dele ter sangramento, tá? Aí aqui, pode ser um ABCH prévio, um tumor em sistema nervoso central, um histórico recente aí de cirurgia, e aí nos últimos 6 meses, politrauma recente, cirurgia aí nos últimos 6 meses, história de sangramento digestivo, né, paciente que tem aí histórico de distúrbio de coagulação, ou que esteja anticoagulado, né, então, coisas que a gente vai ponderar aí para o risco de ter sangramento e o risco da fibrinólise, e às vezes, se o paciente tiver alguma contraindicação, ou então contraindicação relativa para a fibrinólise, talvez seja o caso dele ir para a angioplastia primária, da preferência para a estratégia aí invasiva precoce. No local que ele vai ficar em observação, então vai colher marcadores de necrose miocárdica, né? Iniciais, eletrólitos, coagulograma, né? E o raio-x de tórax também no serviço de urgência. A medicação que a gente pode administrar no pré-hospitalar é a aspirina, e a gente dá 300 mg, mastigar e engolir. Se o serviço tiver também, pode-se oferecer o clopidogrel, 300 mg, são 4 comprimidos de 75 mg, mastigar e engolir. Você só não vai fazer o ataque de clopidogrel se o paciente estiver acima de 75 anos, tá? Se você tiver dúvida, faça só o AS. Se você tiver dúvida, aguarde aí a discussão aí do serviço de urgência, né? Mas, a princípio, a aspirina é uma boa medida, né? O risco-benefício dela numa situação de síndrome coronariana aguda é ótimo. É importante que seja feito. A nitroglicerina é o vasodilatador coronariano, né? Algumas vezes você tem o comprimidinho via oral, né? Ou o comprimidinho sublingual de nitroglicerina, mas precisa tomar cuidado, né, com o uso da nitroglicerina, que ela pode piorar, né, os quadros relacionados a infarto de ventrículo direito ou quadros relacionados a choque, né? Então, é uma medicação que não deve ser feita para todos, né? Mas ele é um antianginoso, pode ser usado de preferência alguma forma titulável, que aí seria o tridil, né, a nitroglicerina em bomba de infusão, tá? A morfina também é a medicação de escolha para manejo da dor, da síndrome coronariana aguda, mas da mesma forma ela pode piorar os casos relacionados a infarto de bebê e precipitar choque nessas situações. Então, toma bastante cuidado, principalmente em infarto inferior, com acometimento de bebê ou não, tá? E aí, dentro do possível, a gente vai fazer o eletro e interpretar. Aí aqui ele dá três opções, né? 3 possíveis interpretações para o eletro, né? Ou o paciente tem um superdesnivelamento do segmento ST, um bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumivelmente novo, que sugere fortemente uma lesão relacionada a infarto com supra, né? E aí o que a gente tem que fazer? Abrir essa coronária, que a coronária está ocluída, né? Então, começar aí os tratamentos com as medicações, e aí no caso da atenção básica, principalmente o AS, se estiver disponível, né? E o mais rápido possível fazer o diagnóstico e entrar em contato com o SAMU, fornecendo aí os dados aí precisos aí para a decisão aí do melhor local que esse paciente vai ser atendido. Se o paciente ele tem o início da dor é menos de 12 horas, né? Então, no caso nosso do primeiro caso, o paciente começou a 1 hora com dor, né? Então, no caso, pelo início precoce da dor, né, e pela dimensão aí do supra, a gente pensar que é o infarto anterior extenso, vale a pena trombólise, né? Pensando aí, às vezes, uma dificuldade aí de conseguir anjo primária, o tempo porta-balão, difícil a gente conseguir 90 minutos, na situação que a gente tem aí de estruturação dos principais serviços da cidade, então vale a pena aí tentar uma trombólise, mas isso dá pano para manga para a gente discutir
que estratégia é melhor, que momento que é melhor. Isso é avaliação individual mesmo, tá? Às vezes, no caso, vale a pena a gente fazer a trombólise, porque já vem no pré-hospitalar, a gente já está tratando o paciente, e aí a gente vai conversar depois, ele pode ser submetido a um cateterismo aí dentro das primeiras 24 horas, mas já aí com a artéria aberta, né? Então, é vantagem sim, se o risco de sangramento não for excessivo, tá? A gente tem uma segunda opção, né? Então, o paciente não tem supra, mas ele tem infradesnivelamento, inversão dinâmica da onda T, alterações fortemente sugestivas de isquemia, né? Então, a gente conduz ele com uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, né? Esse paciente, da mesma forma, ele precisa ser encaminhado para um serviço de urgência, que ele vai ficar em observação, né? Vai ficar com monitorização, né? Que indica, né, uma síndrome coronariana de alto risco, né? Considerando as alterações eletrocardiográficas, e pode indicar que se essa artéria não está ocluída, neste momento ela está subocluída, e o risco de acontecer aí um infarto com supra ou complicações graves relacionadas ao infarto é muito grande. Então, vale a pena ele já ser encaminhado e, possivelmente, ele vai ser candidato aí a uma estratificação invasiva em algum momento. Então, às vezes, ele não vai direto para a sala de hemodinâmica, mas dentro dessa mesma internação, ele vai ser submetido a um cateterismo, tá? E esse paciente, né, mesmo não tendo supra, né, no momento da admissão, é importante que ele faça o eletroseriado, faça aí a coleta de marcadores de necrose, porque a qualquer momento ele pode suprar, né? E se ele tiver supra, né, a gente muda a estratégia, então vai para o cateterismo precoce. Se ele tiver desconforto torácico refratário, então continua com dor, ou fizer aí uma TV não sustentada, ou fizer uma parada, né, ou uma taquicardia aí sem impulso, também é uma situação aí de pensar numa estratégia invasiva precoce, né, e para o cateterismo rapidamente, né. E a gente só vai saber essa situação se ele ficar internado e ficar em observação clínica, tá? E aí a terceira opção, né, o paciente fez o eletro e o eletro é absolutamente normal, né? Então a gente considera uma síndrome coronariana aguda de baixo risco ou risco intermediário, a depender do risco prévio, né, risco pré-teste aí do paciente que está sendo avaliado, tá? Então é possível esse paciente, mesmo com o eletro normal, que ele se beneficie de observação em atendimento de urgência, né, em ambiente de urgência, porque pelos fatores de risco, a probabilidade de ele ter doença coronariana é alta, né? Aí, então, assim, quando a gente fala, né, da síndrome coronariana aguda, a gente tem que levar muito em consideração os fatores de risco desse paciente, tá? Um paciente hipertenso, diabético, tabagista, dislipidêmico, né? Ele com certeza vai ter as plaquinhas, né, nas coronárias, né? Elas não precisam ser críticas, né? Então não precisa ser uma obstrução crítica, né, para ela dar infarto, tá? Então assim, o paciente pode ser absolutamente assintomático. Num dado momento, né, formou-se aí um coágulo, né, ou uma placa, né, às vezes você tem essas placas que são instáveis, uma capa fibrosa fina, né, e por alguma ocorrência, um estado inflamatório, né, o próprio estresse, né, o mau controle dos fatores de risco, esse conteúdo lipídico aumenta, a capa fibrosa reduz e ela faz uma erosão da placa, né, e forma esse trombo, né? E aí ele chega e encontra um local aí um pouco mais estreito, né? E aí ele oclui e faz um infarto com supra, né? Então, o que a gente enxerga, né, quando a artéria está ocluída, é o supradesenvolvimento do segmento ST. E aí a gente tem que abrir essa artéria, né? Então, como eu comentei, a gente tem a possibilidade de tratar ele de forma invasiva, né, com cateterismo, né, a gente vai conhecer a anatomia e a partir disso vai tratar com intervenção coronariana percutânea, né, que é o stent, no momento que ele está
com supradesnivelamento. Ou a gente pode aplicar o fibrinolítico, né, que vai dissolver, né, entre aspas, dissolver aquele trombo, né, e abrir essa coronária quimicamente, né. A indicação de fibrinolítico realmente é quando ele tem dor, quando ele tem o supramelétro, acima de 1 milímetro, pelo menos 2 derivações contíguas ou adjacentes, né, ou se forem as periféricas adjacentes, bloqueio de ramo, novo ou presumivelmente novo, e quando você não vai ter o tempo porta-balão, até 90 minutos, então é importante aí já fazer a reperfusão usando fibrinolítico. E no caso do pré-hospitalar, né, o TNK, né, a tenecteplase, é uma dose em bolos, seguindo uma dose por quilo, então é absolutamente factível no pré-hospitalar, seguro, né, e só realmente observar as contraindicações relacionadas ao risco de sangramento desse paciente, tá? E aí, para a intervenção com cateterismo, né, a gente, se for fazer a angioprimária, né, a intervenção coronariana percutânea primária, a gente precisa garantir que seja um tempo porta-balão de 90 minutos, ou que seja um paciente realmente que já está aí num tempo de isquemia muito grande, ou uma área de isquemia muito grande. Então, às vezes, aquele primeiro eletro lá, o supra-anterior extenso, num paciente já com insuficiência cardíaca, muitas vezes ele não chega no hospital, porque ele realmente chega muito grave, chega com um choque cardiogênico, faz arritmia ventricular grave, tem parada, né? Então, dependendo da gravidade do paciente, ou o paciente teve esse infarto, parou e voltou, e aí chegou chocado, então não vai trombolizar esse paciente, então a gente vai para a angioplastia. E uma série de outras situações aí que a gente vai preferir o cateterismo, mas em geral, né, um paciente que chega aí com tempo hábil de tratamento e relativamente estável, a gente vai preferir o fibrinolítico. E aí, por outro lado, né, aqueles casos que o paciente chegou, né, tem uma dor no peito, mas aí a gente fica na dúvida, né? Ai, será que é de doença coronariana? Será que é cardíaca? Será que é muscular? Né? O que fazer com esse paciente? Principalmente pensando aí do paciente com eletro normal, né? A gente tem uns dados bem interessantes, né, que avaliou a idade do paciente, o sexo e a característica da dor, né? Então, isso a gente tem que levar muito em conta. Se por um lado, né, você chega aí, uma paciente aí com 30 anos, com uma dor torácica que não parece ser anginosa, a probabilidade de ser por doença arterial coronariana é muito baixa. Então, você não vai encaminhar ela para o pronto atendimento, fazer, vai usar marcadores, nada disso. Então, a gente vai realmente partir para uma exclusão, né? Vamos pensar o que está acontecendo com essa mulher para ela ter dor. Teve algum trauma, né? Tem algum outro histórico lá, tá ansiosa, né? Algum outro fator aí que pode estar levando ela a ter essa dor, essa apresentação, né? E aí, por outro lado, né? Se você vê, é uma dor típica, né? O paciente tá vindo aí com uma dor aos esforços, né? E aí chega aí com uma dor contínua, de forte intensidade, uma opressão na região precordial, um aperto, a paciente está fria, está pálida, está com sudorese fria, né? Então, assim, a gente precisa considerar isso daí também, tá? Perdão. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Porque mesmo sendo uma paciente jovem, existe uma probabilidade, né, de ser por doença arterial coronariana, tá? Não é o mais comum, mas existe a possibilidade. Por outro lado, se a gente pega aí um homem de 65 anos, né, que vem com uma dor atípica, né, a probabilidade, mesmo não sendo uma dor típica, de ser uma doença arterial coronariana é moderada, né? Então, quase aí 50% até 70% aí dos casos podem ser por doença arterial coronariana. E aí, se você vai por uma dor, mesmo uma angina atípica, né? E principalmente quando a angina é típica, né? Dor precordial, o paciente chega assim, né? Com a mão aqui no peito, forte intensidade, às vezes chega vomitando, chega aí meio tropeçando, com tontura e tal.
93 a 97%, né, dos casos são por doença arterial coronariana, tá? Então, assim, é importante levar isso em consideração, né? Levar em consideração que o homem, geralmente, ele é mais resistente a procurar atendimento médico, e quando ele vai, realmente, é porque o bicho pegou, né? Então, a probabilidade dele ser, de ser por doença arterial coronariana já é muito alta, já a gente pensando aí a partir dos 40 anos, 45 anos, né? Mesmo antes disso, principalmente paciente que já tem um histórico familiar, né, de doença coronariana, levar isso em consideração, tá? E aí a gente tem a avaliação pela história clínica, exame físico, eletro e marcadores bioquímicos, daquele quadro, né, daqueles sinais e sintomas serem por doença arterial coronariana, estarem relacionados à coronariopatia. Então, se você vê pacientes com sintomas sugestivos de isquemia miocárdica prolongada, e aí ele mora do lado de saúde, está com mais de 20 minutos de dor, né? Em repouso, de forte intensidade, ou quadro similar a um quadro angiloso prévio, já teve infarto prévio, né? Já teve história de ter infarto e tudo mais, né? Chega aí com dispneia, pressão baixa, sudorese fria, congestão pulmonar, né? Estertor pulmonar, o eletro, né, com alteração do segmento ST, a gente não sabe, né, às vezes ele já é tempo, já tem um eletro alterado, enfim, então esse paciente não pode deixar ir para casa, ele precisa ficar no pronto-socorro e avaliar marcadores, porque vai ser a única forma da gente saber se esse quadro é infarto ou não. Que é angina, que é por doença arterial coronariana, sabemos que é, né? Às vezes é um paciente que está mal controlado, às vezes ele chega com uma taquiarritmia também associada, então prestar atenção também, né, nesses outros aspectos que a gente vai comentar nas outras aulas também, tá? Sobre taquibrade. E aí a gente vê probabilidade intermediária, então o paciente chegou, sintomas sugestivos de isquemia, como principal manifestação, uma idade maior de 70 anos, com diabetes e doença arterial periférica. Então, grande probabilidade dele ter doença coronariana, que ele tem as plaquinhas lá nas coronárias, né? Então, levar em consideração também é um paciente para ficar em observação, não dá para liberar ele não, tá? Mesmo que ele tenha aí, às vezes, sinais antigos de isquemia, né? Onda C invertida, né? Presença de onda Q, e mesmo com marcadores normais. Né? Então, às vezes, esse paciente, né, se pensar que ele ficou lá em observação, marcadores negativos, talvez ele fosse candidato a fazer uma estratificação não invasiva, um ecocardio de estresse, ou um teste ergométrico antes da alta, e aí ponderar, talvez, se valesse a pena a gente fazer um cateterismo. E aí, por outro lado, pacientes com baixa probabilidade de DAC, né? Então, o paciente chegou, sintomas não são sugestivos de isquemia, uma dor atípica, usa de drogas, né? Então, a cocaína a gente sabe que tem os dois componentes, né? Ele tem de acelerar, né, a aterosclerose, então o paciente aí com uso prolongado de cocaína, a gente espera que ele tenha placa, mas ele faz principalmente componente de vasoespasmo. Então, às vezes, se você vai fazer um cateterismo desse paciente, você vê coronárias normais, mas em vigência de dor ele faz vasoespasmo. Então, o tratamento é tratamento clínico e parar de usar a cocaína. Se a dor chega e é reprodutível à palpação, também é baixo indício de ser doença arterial coronariana, ou quando o eletro é absolutamente normal e marcadores são normais, tá? Então, é importante que a gente não deixe passar, né, essa oportunidade aqui também do paciente com probabilidade baixa. Então, assim, quem vai para observação clínica, né, quem o SAMU vai levar para o pronto-socorro, vai fazer um eletro seriado, né, então o eletro cada 3 ou 6 horas, curva de marcadores de necrose também cada 3 ou 6 horas, dependendo do serviço, mantém monitorização contínua, vai receber as medidas farmacológicas, né, para reduzir os riscos de complicação, ou reduzir o risco de infarto com supra e complicações relacionadas ao infarto com supra, e a gente vai ponderar aí se é o momento dele fazer um cateterismo ou não, né? E aí, por outro lado, né, aquele paciente lá que é de baixo risco, né, e às vezes você já chegou e já sabe que é um paciente ansioso, né,
que veio lá, vira e mexe está lá procurando atendimento por causa do dor no peito, e às vezes já foi várias vezes, e aí você já está até cansado, fala assim, ah, não é nada, né, e tudo mais. Não perca a oportunidade, né, ele está pedindo ajuda, tá? Então, assim, olha para esse paciente, como é que está a sua pressão, como é que está a glicemia, tem obesidade, tem sobrepeso, já sabe como é que é o perfil lipídico, já colheu alguma vez, como é que está o perfil lipídico, como é que está a alimentação, está fazendo atividade física, tem algum sinal de depressão, ansiedade, será que a gente pode melhorar aí a estilo de vida, alimentação, né? Como é que a gente está lidando com tudo isso? Às vezes é um paciente que está acostumado aí no centro de saúde, né? Está sempre lá. Às vezes é um cara que não está nem aí, assim, nunca pensou na saúde, né? E a idade vai chegando, e aí nunca pensou em ver se tem pressão alta ou não. Ou às vezes é um cara até jovem, mas que não tem oportunidade de procurar e se cuidar porque está trabalhando, né? Ou um paciente que está aí paciente jovem, mas já está numa vida aí estressante, né, complicado, e então a gente precisa aproveitar esse momento que ele procurou atendimento para olhar para essas outras partes aí e cuidar desse paciente. E lembrar, né, que o paciente que tem dor no peito é significado de alto risco cardiovascular, principalmente se ele tem já algum fator de risco conhecido para doença arterial coronariana. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo, obesidade, né? Então, são pacientes aí que a gente precisa ir avaliar se vale a pena a gente fazer uma estratificação aí, complementar desse paciente. E, principalmente para os pacientes que têm aí precordialgia aos esforços, que começou recentemente, progressiva, limitante, e uma dispneia aí aos esforços habituais, uma dispneia desproporcional, né? Pensar que esse paciente aí esteja aí, necessitando aí de uma avaliação, né, para reduzir os riscos dele, né? Quando a gente olha, né, para o paciente, né, a gente tem um fluxograma aí para seguir, e a ideia dele, a ideia desse fluxograma, dessa investigação toda, é que a gente reduza o risco dele evoluir para infarto, tá? Então, numa situação que ele chegou com uma síndrome coronariana aguda, né? Mas que, na verdade, não teve nenhuma apresentação aí de gravidade, ou que, eventualmente, você mandou para o pronto-socorro e o pronto-socorro deu alta, sem fazer investigação adicional, é importante que a gente olhe para ele, né, e veja se a gente não vai achar uma lesão crítica, né? E como é que a gente enxerga aí uma lesão crítica da coronária? Fazendo um teste de esforço, né? Então, o teste de esforço, né, que a gente fala que é a avaliação funcional, ele consegue identificar essas placas mais críticas, né? E para alguns pacientes, né, para alguns critérios específicos, ele vai ter benefício em fazer o tratamento desse paciente. E se não for fazer um tratamento local, a gente fazer o diagnóstico, identificar esse paciente como um alto risco, o próprio tratamento clínico otimizado, ele já é capaz de reduzir bastante o risco desse paciente. Então, é importante olhar para isso, né, e aproveitar esse momento para identificar. E às vezes a gente nem precisa fazer estratificação invasiva, né? Às vezes a gente pega um eletro e já vê, o paciente tem uma área inativa na parede anterocecipital, né? Então, já é indicativo que o paciente teve um infarto, e às vezes é um infarto silencioso, né? Paciente diabético, às vezes mal controlado, um diabético de longa data, ele pode ter tido um infarto, às vezes ele achou que era uma gripe, trataram como pneumonia, e era um infarto que ficou sem diagnóstico, tá? Quando a gente olha para esses pacientes de alto risco, né, a gente tenta orientar que eles devem ser melhor tratados, né? E aí, tratamento padrão nosso, né, de pressão, glicemia, colesterol, mas com metas um pouco mais agressivas, né? A pressão de 13/8, principalmente quando o paciente é diabético, mas com a diastólica não muito menos do que 60, né? A frequência cardíaca, e aí entra o tratamento com beta-bloqueador, a gente tenta chegar em 60 batimentos, não menos do que 50, o LDL bem agressivo, 70 de LDL, ou não HDL menor que 100, triglicéridos menor que 150, né? E aí não necessariamente com fibrato, né? Então, principalmente com
mudança de hábitos de vida, uma glicemia, uma glicada de 6,5, mais 100 induzir hipoglicemia, né, dando preferência para medicações que não induzem hipoglicemia, e mudança de hábitos de vida, a própria atividade física, né, pelo menos 30 minutos ao dia, né, classe 1 de recomendação para tratamento de medidas não farmacológicas, controle do peso, abandono do tabagismo, né, a dieta, né, rica em frutas, hortaliças, fibras, minerais, laticínios, baixo teor de gordura, né, então já mostra benefício que é superior, às vezes, até a medidas terapêuticas, né, então é importante que elas estejam associadas, né, ao tratamento farmacológico, né. E aqui uma orientação muito boa, e eu acho que todos da atenção básica deveriam ter acesso a essa orientação, que é a alimentação cardioprotetora, tá? Pus aqui a referência, se você fizer a busca, né? Alimentação cardioprotetora Ministério da Saúde, ele já aparece esse PDF, bem ilustrado, muito bonito, e tem orientações simples que são importantes a serem fornecidas para os pacientes, tá bom? Outras medidas farmacológicas, a gente pode individualizar paciente a paciente, né? E numa situação que a gente vivia antes, né, de dificuldade de acesso ao cardiologista, às vezes a gente orientava já a iniciar AS, beta-bloqueador, né, estatina, para esses pacientes, né? Mas às vezes a gente consegue aí uma consulta mais breve para esse paciente, e a gente mesmo pode decidir o benefício de cada medicação para esses pacientes. É importante lembrar, né, que essas medicações, né, a estatina principalmente, ela, além de redução do LDL colesterol, ela tem um benefício de estabilização da placa aterosclerótica, né? Então, mesmo que você atinja a meta de 70, né, que eu acho difícil, não suspenda a estatina, né? O AS é uma medicação que a gente vai entrar para o paciente só de alto risco, realmente, né? Então, AS, estatina e o beta-bloqueador como antiaginoso, como redução de evolução para eventos cardiovasculares aí futuros, é importante também de ser mantido, tá? Outras medicações aí são um pouco menos usuais, né? Mas também tem benefício, né? Apesar de nitrato, antagonista do cálcio, metazidina e ivabradina ainda não terem demonstrado redução da mortalidade nesse grupo de pacientes, mas para insuficiência cardíaca, por exemplo, né, o ivabradina e o antagonista renal de cálcio são medicações que reduziram a mortalidade, tá bom? Bom, próximo tópico, caso 2, vamos lá. Mulher, paciente de 60 anos, diabética, estava em casa almoçando com a família, quando notou uma fraqueza súbita do lado direito do corpo e dificuldade para falar. O que fazer? Móvel, para todos os pacientes. Mesmo não tendo queixa de dor no peito, lembrar que ela é diabética, né? Então, esses pacientes, eles podem ter isquemia silenciosa. Então, lembrar, bota no monitor, faz eletro, veja a pressão, saturação, acesso venoso destro, principalmente, tá? E aí a gente vê, o paciente chegou com um déficit neurológico agudo, né? A gente tem um score muito simples, né, para diagnóstico de AVC, né? Então, a gente avalia paralisia facial, né? Então pede para o paciente sorrir. Se ele tem desvio da rima, a gente vê aí, né, o apagamento dos sulcos, né, o desvio da rima do labial, né? A gente pede para a paciente fazer a manobra deficitária, então pede para sustentar os braços com a palma da mão para cima, e aí quando a paciente fecha os olhos, ela vai caindo o braço, né? Então, queda do braço e fala normal, né? A dificuldade para falar. São os 3 sinais clínicos mais frequentes, mais importantes e fáceis de você identificar um AVC. Se você tem um desses itens alterados, a probabilidade de AVC é de 72%. Se os 3 estão alterados, sobe para mais de 85% de probabilidade desse quadro ser um AVC, tá? Então, é importante falar só realmente do atendimento inicial do paciente. A fisiopatologia é muito parecida com o infarto, né? Só que a oclusão em vasos do sistema nervoso central, tá? Então, da mesma forma,
é muito mais frequente, né, a formação de placas ateroscleróticas, né, assim como no coração, forma nos vasos do sistema nervoso central, e aí, de repente, uma das placas instabiliza, forma um coágulo e oclui a artéria. Então, você chegou e fez o diagnóstico, que é o mais importante, acionar o serviço de SAMU, né? Então, liga para o SAMU, avisa o que você está com AVC, identifique qual o momento do início dos sintomas, né? Então, no caso dessa senhora, ficou fácil porque ela estava acordada e os familiares estavam juntos para dizer qual o momento que ela iniciou os sintomas. Então, esse é o momento que a artéria ocluiu. Então, é importante informar também esse momento, porque a gente tem um tempo mais estreito para abrir essa artéria de forma química, né? Para trombólise, né? Então, é de 3 horas e meia, mais ou menos, a média que a gente usa para tratamento com trombólise, né? Então, nesse meio tempo, seja a primeira coisa, fazer atendimento, contato com o SAMU, né? Vai fazer o suporte ABC, né? Então, ver se está respirando, como é que está as vias aéreas, fornecer oxigênio se necessário, né? Fazer a avaliação pré-hospitalar do AVC, estabelecer a hora do início dos sintomas, quando ele foi visto normal pela última vez. Lembrando que se ele acordou com sintomas, o último horário dele normal é quando ele foi dormir, tá? É importante que ele seja triado para um local um centro de AVC, que ele possa ser atendido, principalmente se ele estiver em tempo de trombólise, né? Então, ele tem que ser um hospital que tenha neurologista e tenha tomografia para fazer a avaliação pré-trombólise, né? E verificar a glicemia, tá? Quando o paciente chegou, né, no serviço de urgência, né, vai fazer colher exames laboratoriais, né, avaliação da neurologia, vai fazer a tomografia, e o eletro também faz parte desse protocolo de AVC, porque não é incomum que o paciente tenha um infarto, né, então no caso do paciente diabético, um infarto silencioso, faz uma alteração segmentar da contratividade do ventrículo esquerdo, e isso forma trombos intracavitários que embolizam e aí vão dar o AVC, tá? Importante aí, quando o neurologista for ponderar aí se vai fazer trombólise ou não, né, ver o histórico, ver os riscos de sangramento, né, e vai fazer a escala, né, de AVC do NIH, né, para avaliar aí, estimar, né, qual que é a área de isquemia, para avaliar o risco, né, da trombólise, ou de fazer ou não a trombólise, né. E as mesmas avaliações que a gente faz para a trombólise do infarto, né, quanto ao risco de sangramento. E aí, a tomografia ela vai me dar a informação de hemorragia, né, ou transformação hemorrágica, então se é um AVC-H hemorrágico isquêmico ou se é um AVC isquêmico com transformação hemorrágica. Se tiver hemorragia, o paciente não vai ser candidato à trombólise, né, e aí vai para a conduta clínica, né. E se não tiver hemorragia, se tiver os critérios todos para trombólise, ele vai para trombólise, né? Vai ficar em monitorização contínua, né, de preferência em terapia intensiva, monitorização rigorosa da pressão, né, e também do monitorização neurológica aí de hora em hora praticamente, tá? E aí, só para lembrar, a aspirina ela só entra lá no final, né? Depois que você avaliou se vai usar trombólise ou não, né? Aí é que você vai administrar aspirina. Então, nunca administrar aspirina com uma suspeita de AVC no pré-hospitalar. E aí, da nossa parte, né, na verdade, na atenção básica, o mais importante é a gente fazer o diagnóstico, tá? Então, primeiro, detecção, né, o rápido reconhecimento dos sintomas de AVC, a comunicação, ativação do SAMU, que ele chegue rapidamente para um local que ele vai ser atendido, que tenha neurologista, né, e que faça uma triagem adequada para um centro de AVC, que tenha tomografia, que tenha o suporte adequado para esse paciente. E lembrar aí o tempo de trombólise de 3 a 4 horas e meia, assim, estourando, tá bom? É um tempo muito curto, e aí o mais rápido que a gente conseguir fazer isso pelo paciente, melhor, tá? A gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais.